5 bons fundos imobiliários para estudar em 2023. Além de mostrar esses fundos imobiliários que estão com dividendos e valores interessantes, eu vou fazer mais. Eu vou te mostrar os passos essenciais que todo investidor deve seguir para encontrar boas oportunidades no mercado de fundos imobiliários. Tudo isso te interessa? Vamos diretamente para o vídeo. Primeiro, fundo imobiliário VCJR11. O primeiro FI que eu quero mencionar aqui hoje é o VECTIS Juros Real. O ticker dele é um fundo de papel, é um ramo de CRI, é certificado de recebível imobiliário. No que ele investe? O fundo aplica em certificados de recebíveis imobiliários, LCIs, letra hipotecária e outros ativos linkados a investimentos financeiros, investimentos imobiliários. Olhando mais no detalhe, a gente vê o quê? Que o foco dos CRIs do fundo é imóveis residenciais e comerciais e que o principal indexador é de longe, o IPCA. Vale lembrar que o VCJR11 ele busca acompanhar a rentabilidade da NTN-B mais 1 a 3% ao ano. Dividendo dos últimos 12 meses, 11,85%. Tá bem interessante. Preço-valor patrimonial 0,96 vezes. E por que eu gosto desse fundo imobiliário? Como encontrar os melhores FIs? Antes de falar sobre o que esse fundo imobiliário, por que ele me interessa, acho importante explicar alguns passos fundamentais para você encontrar e acompanhar FIs interessantes. Existem 7 coisas que eu acredito que todo investidor em FI deve saber antes de investir. Anota aí. Primeiro, qual é a finalidade do fundo? Primeira coisa que você precisa saber para investir em bons fundos imobiliários é entender bem o funcionamento do fundo no qual você pretende investir. Isso engloba o quê? Algumas informações. Por exemplo, você precisa entender qual o tipo de fundo. Se ele é de tijolo, se ele investe diretamente em imóveis físicos, se ele é de papel, ou ele foca o quê? Em CRIs, LCIs, de fundos, se ele investe em outros fundos imobiliários. É um misto desses. É essencial que você entenda isso bem para saber exatamente o que está comprando. Depois de saber no que investe o fundo, você precisa entender também mais a fundo sobre o que ele busca. São imóveis logísticos? São CRIs de determinado tipo? Qual o tipo? Outros fundos com alguma característica? Quando tudo isso estiver claro, você pode dar o próximo passo. Qual que é a proposta de valor, de geração de valor desse fundo? Depois de entender no que o FI investe, você precisa saber como a gestão do fundo pretende colocar o dinheiro no seu bolso. Comprando e alugando, construindo e alugando, construindo e vendendo. Essas informações ficam mais claras nos relatórios gerenciais, que são comunicações oficiais das gestões do fundo imobiliário com os investidores, disponível aonde? Diretamente no site desses FIs. Lá, os gestores dos FIs conseguem detalhar bem melhor seus planos atuais e futuros, suas avaliações do que anda acontecendo, como o FI, o mercado imobiliário no Brasil e a localização dos imóveis, onde que estão esses imóveis e como planejam corrigir problemas. Além de tudo isso, nos relatórios de fundos imobiliários é possível ver as compras, as vendas que acabam sendo feitas, como está o caixa do fundo e muito mais. Com essas informações você entenderá melhor o que está fazendo para garantir o rendimento para você e poder decidir se a estratégia faz sentido ou não. Como está a carteira do fundo? Agora é a hora de entender no que esse FI investe, quantos imóveis esse fundo possui, quão bons são esses imóveis, quanto no padrão, eles estão no padrão exigido pelo que os inquilinos buscam. Nas comunicações oficiais é possível encontrar detalhamentos maiores sobre os imóveis, títulos presentes no fundo, inclusive com mapas e avaliações que você pode ver aí no seu vídeo. No caso de CRIs, quantos o FI possui? Que empreendimentos cada CRI corresponde? Nos relatórios também é possível achar essas informações. Entenda que quando você investe em um fundo imobiliário, está diretamente investindo no que ele investe. Por isso é bom entender sempre aonde que está colocando o seu dinheiro. Quem paga o fundo? Nenhum fundo imobiliário gera dinheiro do nada. Ele recebe de alguém e passa para você. Os FIs de tijolo recebem aluguéis de seus inquilinos, os de papel, juros dos CRIs, os de fundos recebem dividendos. Quem são os inquilinos que alugam esses imóveis? Por quanto tempo alugam? Quais são os emissores dos CRIs? São confiáveis? Os FIs nas carteiras do fundo são bons? Segundo o critério que você julga interessante? Apenas entendendo esses pontos, você saberá quem realmente está colocando dinheiro no seu bolso, como os contratos são ajustados. E a finalidade de investir em fundos imobiliários é receber uma renda mensal. Você precisa o quê? Avaliar
como entender como essa renda é definida. Isso fica claro, né, nos relatórios dos FIs. No caso de fundo imobiliário de tijolo, os aluguéis pagos por esses inquilinos, eles são reajustados regularmente, né, normalmente por indicadores de inflação, por exemplo, IPCA, IGPM. Nos fundos de papel, a rentabilidade dos CRIs presentes na carteira do fundo imobiliário normalmente são atrelados a um índice, como o próprio IPCA ou IGPM. Às vezes pode ser até um CDI, uma Selic. A verdade é que você precisa compreender quais indicadores definem os contratos dos seus fundos, porque fundamentalmente é isso que vai definir quanto dinheiro vai para o seu bolso. Alguém já tinha te explicado isso? Se não, deixa o like aí. O fundo está pagando bons dividendos. Dividendos bons são dividendos que te remuneram bem mesmo, né, em momentos de taxa Selic nas alturas, como agora, né, enquanto ainda se mantém com potencial de renda variável. Bons dividendos, especialmente em FIs, são mais do que isso, eles também são regulares. Não adianta um FI pagar muito uma única vez, porque vendeu um prédio, né, algo não recorrente, e depois voltar a pagar pouco. Por isso, procurar fundos imobiliários que tenham bons dividendos é importante verificar se eles estão estáveis, olhando um pouco mais do histórico desse fundo. O fundo está com um preço bom. Finalmente, depois de entender o funcionamento dos FIs, vale também ver como eles estão hoje em matéria de desconto. Isso é possível através da métrica preço-valor patrimonial, que é a razão entre o preço por cota do fundo imobiliário e o preço patrimonial do fundo, dividido pelo número de cotas. Seria mais ou menos o valor justo, ou próximo a isso. Abaixo disso, desse PVP, né, preço-valor patrimonial, tem um desconto. Lembrando que ele não garante queda alta, né, mas é um dos melhores indicativos de preço nesse mercado. Segundo fundo imobiliário, FIX11, o General Shopping Ativo e Renda, né? Nome do fundo, ticker FIGS11, fundo de tijolo, o tipo dele, ramo de shopping, né, no que ele investe, e principalmente em 2 shoppings específicos, um em Guarulhos, né, o principal dele, dividendo nos últimos 12 meses 8,67%, preço-valor patrimonial 0,70 vezes, um desconto então grande, né, abaixo de 1. E aqui é uma hora importante para mencionar, os descontos não vêm do nada, sempre tem um porquê, um motivo. Certamente o mercado possui uma descrença, né, no FIX11, para estar precificando ele tão abaixo do valor patrimonial que ele possui. Isso não quer dizer que o fundo imobiliário é ruim ou que ele vai mal, mas é inegável que existe um pessimismo geral em relação a ele. Seja por baixo o número de ativos, pela desconfiança geral com FIs, pelo resultado das lojas que estão nos imóveis dele, algo está deixando os investidores com um pé atrás. E o mercado, né, ele pode estar certo, o FI pode ter resultados ruins e até atingir o valor que os investidores deram para ele. Mas da mesma forma, né, pode estar no mercado errado, e o FIX11 ele pode até subir do ponto de vista, né, de estar com um preço-valor patrimonial igual a 1, por exemplo. Não tem como saber ao certo, mas você, né, como investidor, tem o dever de fazer sua pesquisa e formar suas próprias convicções nos ativos nos quais investe. Ninguém pode decidir por você. Estudar, acompanhar seus investimentos é essencial para o seu sucesso no longo prazo. Vale lembrar que isso não é uma recomendação, né, de investimento, mas sim ideias para o estudo mais aprofundado, feitos aí por você e de acordo com o seu perfil de investimento. Com essa explicação e esse lembrete, eu posso mencionar o fundo imobiliário número 3, né, número 3 de hoje, BCIA11, Bradesco Carteira Imobiliária Ativa. Ele é um fundo de fundos, um FOF, né? E no que ele investe? Por ser um fundo de fundos, o BCIA11, ele investe uma carteira variada de outros fundos imobiliários. Assim, ele se expõe indiretamente a uma ampla gama de ativos imobiliários. O dividend yield dos últimos 12 meses foi 10,21%, como você pode estar vendo aí na sua tela. Preço-valor patrimonial 0,89, ou seja, 11% de desconto. E olha só que interessante, o BCIA11, por ser um fundo de fundos com preço-valor patrimonial abaixo de 1, ele está com um duplo desconto. Isso é mencionado no próprio material, né, desse FI. O BCIA, né, manteve o alto desconto com que vem sendo negociado no mercado secundário, estava em 27%, né, no momento do relatório, considerado uma dupla camada de avaliação. Desconto de 15% da sua cota de mercado para a cota do valor patrimonial e mais um desconto médio de 15% dos fundos que o BCIA investe quando comparamos seus valores de mercado e patrimônio líquidos. Isso é um fenômeno, né, que ocorre em fundos de fundos e que pode ser bem interessante para o investidor.
Em determinadas ocasiões é possível encontrar FIs baratos que investem em outros FIs baratos, criando um cenário propenso para a variação das cotas, né? Valorização das cotas. Existem muitos investidores que não gostam dos FOFs por acreditarem que eles estão pagando uma taxa dupla, o que em parte é verdade, né? Taxa de administração. Porém, você deve manter seus olhos bem abertos, pode também estar garantido um desconto duplo, isso também é muito positivo. Isso só reforça a necessidade de você estudar e olhar a fundo o que está comprando. O que você acha de fundos? Comenta aí, né, por favor. Vamos para o quarto fundo imobiliário de hoje, TRXF11. TRX Real Estate é o nome do fundo, o ticker TRXF11 é o fundo de tijolo, focado em ramos comerciais, no que ele investe, né, no ramo comercial. O próprio site desse FI, ele fala, o fundo tem como filosofia de investimento comprar e desenvolver imóveis com excelentes localizações, especificações técnicas flexíveis e atuais, preço correto, independente do momento de mercado, né, e ótimos inquilinos. Por isso, o fundo imobiliário possui mais de 494 mil metros quadrados e 51 imóveis distribuídos em 3 estados do Brasil. Dá uma olhada nessa lista de imóveis. Dividendo yield dele dos últimos 12 meses pagou 10,41%, preço-valor patrimonial 1,01 vezes, ou seja, um pouquinho acima do valor patrimonial, que aponta um otimismo até pelo próprio mercado. A diferença é tão pequena que é quase desprezível. E por último, o quinto fundo imobiliário, VGIP11, é o Valora CRI Índice de Preços. É um fundo de papel, né, focado em certificado recebível imobiliário. Ele investe nisso e tudo relacionado a CRIs e muito indexado ao IPCA. Dividend yield dos últimos 12 meses foi de 12,98%, você pode estar vendo aí na tela. Preço-valor patrimonial dele é de 0,95 vezes, então tá barato. Curtiu os ensinamentos de hoje? Se sim, não deixa de se inscrever no canal para mais conteúdo sobre ações FIs. Deixa seu like aí também, divulga pro pessoal. Valeu!